Eu estou igual Kátia, estou empolgado, estou muito feliz, vendo aqui o relato, né, a lista das ações de voluntariado dos nossos pequenos grupos. Que bênção, parabéns, meus irmãos, parabéns, igreja, primeira igreja batista de Caçapava, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos. Queridos, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler 2 versículos deste capítulo, que vai ser base para a nossa reflexão dessa manhã. Essa reflexão que é uma continuação do domingo passado, quando nós iniciamos o estudo sobre o coração de Deus para o mundo. Lembra você que nós estamos já com a escola bíblica em andamento nesse segundo semestre, e dentro do programa, né, do currículo desse ano, nós que iniciamos o primeiro semestre, estudamos o primeiro semestre sobre testemunhar ao mundo, do outro lado da mesa, ao outro lado da rua. Nós agora estamos sendo desafiados pelo estudo da escola bíblica a pensar nesse testemunho do outro lado da rua, ao outro lado do mundo. O nosso aniversário como igreja, em dezembro, ele abre o ano, vamos dizer assim, o nosso ano eclesiástico, o ano da igreja. E a gente então, no aniversário passado, nós trouxemos como tema igreja local. Uma igreja local, mas com impacto global. E isso fez com que a gente então se debruçasse ao longo do ano, buscando estudar, aprofundar para sermos essa igreja. Uma igreja local, interior de São Paulo, né? Eu compartilhei já com os irmãos aqui, é uma igreja que está no coração do Brasil. Você sabia disso, né? E Caçapava é o coração do Brasil. Não sabia? Quem está fora daqui da região sabe que a Dutra é a principal rodovia do Brasil, em termos econômicos, estratégicos, né? É a principal rodovia. Ela é a artéria do Brasil, é o apelido que é dado para a Dutra. Você já tinha ouvido isso? A Dutra é a artéria. Ora, se é a artéria, quem está um pouco acima, assim, do 1/3 da artéria, né? Do começo ao meio, 1/3 da artéria é o quê? Se você olhar no mapa, é exatamente onde Caçapava está. Estamos exatamente no 1/3 da artéria principal ali, ó. Então a gente é o coração. Eu costumo dizer para os amigos, quando o pessoal diz assim, mas rapaz, Caçapava, perto de quê? Eu falei, nós temos 2 bairros que se desenvolveram muito bem, São José dos Campos e Taubaté. São bairros evoluídos assim, a gente deu corda para eles e tal, e eles, né? Então a gente mora no coração do Brasil, nossa cidade, é interior de São Paulo, uma igreja de uma cidade de 100 mil habitantes. Então nós temos grandes desafios aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Mas quando a gente vai para as Escrituras e a gente entende o que a Bíblia nos ensina sobre o que é ser igreja, nós recebemos do Senhor Jesus, o fundador da igreja. Recebemos dele uma missão, que é global. E o desafio é como ser uma igreja local, bíblica, relevante para a sua cidade, para o seu tempo, uma igreja que, por ser bíblica e relevante, ela gera impacto nas próximas gerações, ela está preocupada com a próxima geração, para que ela não seja uma espécie de bexiga, balão, que você sopra, ela incha, você soltou, ela esvazia, e aí fica nesse movimento. Em determinada época a igreja está assim, em determinada época a igreja está assim, e aí ela vai. Não, uma igreja que é crescente, que a próxima geração ela já está sendo alcançada, está sendo treinada, está sendo aperfeiçoada, para que quando ela for assumir, ela só dê continuidade à boa obra que o Senhor começou em nós. Então nós temos grandes desafios e responsabilidades aqui, para o nosso tempo, para o nosso lugar, para a nossa cidade. Mas a missão dada por Deus, ela também é uma missão global. Não adianta a gente ficar
relutando de que tem muita coisa para fazer aqui, tem muita gente para ser evangelizada aqui. Para que a gente mandou o Ada e a Sara lá para os ribeirinhos? Por que eles não ficaram aqui evangelizando? Tanta gente aqui que precisa. Para que a gente adota o Schuckman? Deixa eu lembrar o nome dele. O Michael Greenhalgh. Depois o pessoal da mídia apaga esse Schuckman aí do vídeo, tá? Não pode sair no vídeo, não. É que o nome oficial dele. Como ele está numa área restrita de segurança, a gente tem que usar o nome missionário, como é chamado. Porque aí se vai para a mídia, Michael Greenhalgh, e a polícia religiosa lá do país onde ele está, pesquisar Michael Greenhalgh, não vai achar nenhum Michael Greenhalgh lá. Mas eu acabei falando o sobrenome dele aqui, aí acha o cara. Então depois você apaga aí, viu? Vai lá e faz o corte para a gente. Por que a gente adota o Michael Greenhalgh no Oriente Médio? Por que a gente manda todo mês recurso para ele? A gente tem os nossos necessidades aqui. Por que a gente não prioriza aqui? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz para a gente poder fazer discípulos de todas as nações. Poder não, para a gente fazer. A gente fazer discípulos de todas as nações. Para a gente poder pregar o Evangelho para toda criatura. Para a gente ser testemunha dele, tanto na nossa Jerusalém, quanto nos lugares mais distantes da terra. Foi para isso que ele nos deu o Espírito Santo. Foi Deus quem deu para a gente essa missão. Repito sempre aqui, para que nenhum de nós caia na tentação de achar que porque a igreja tem um pastor missionário, um pastor que esteve no campo missionário, ele pensa assim. Mas eu conheço pastor que não pensa assim. Pastor que não pensa assim está pecando contra o Senhor. Porque quem pensa assim é Deus. O crente que pensa diferente está pecando contra o Senhor, porque Deus tem o seu coração para o mundo. Não é para um povo específico. Não é para um grupo pequeno. Mas o coração de Deus alcança e visa alcançar o mundo inteiro. Note que o versículo mais conhecido da Bíblia no mundo fala isso. Lembra qual é? Qual que é o versículo mais conhecido do mundo? E o que é que diz João 3,16? Vai lá, igreja, vamos junto? Agora só embaixadores e mensageiras. Amém. Uma salva de palmas para esses embaixadores aqui. É isso aí. Note que a Bíblia fala isso, é Bíblia, palavra de Deus, não é o esboço da pregação. Não é o meu esboço aqui que é missionário. Texto bíblico, João 3, Deus amou o mundo inteiro. Nós lemos nas leituras, a leitura bíblica de hoje está selecionada para isso. No livro dos Salmos, o quanto que é desejo de Deus que o mundo inteiro o adore. E qual que é esse versículo? É isso aí que a maioria não lembra, né? A maioria lembra de João 3,16. E o 17? Ele citou agora para a gente lá. Note que o coração de Deus, e a gente usa essa expressão humana, o coração de Deus, para nos identificar com a mensagem de Deus. O coração de Deus pulsa pelo mundo inteiro, porque, como disse Timóteo Carriquer, o mundo inteiro, toda a criação é o palco da missão de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos cair na tentação de achar que a nossa igreja ela está vivendo esse tempo de missões porque o pastor é missionário. Não é. Talvez a única coisa diferente de algum outro tempo que você tenha vivido, talvez, é que a gente lê a Bíblia toda. A gente não arranca os pedaços da Bíblia. A gente não lê só o pedaço que nos interessa, só a parte que nos convém. E ler as Escrituras como um todo faz a gente, como diz o verso,
Os versos que vamos ler agora, de Gálatas 3, 8 e 9, faz a gente entender que, assim como o coração de Deus é para o mundo, o coração da igreja também precisa ser. Diz o texto, Gálatas 3, versos 8 e 9, as Escrituras previram esse tempo, em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Deus, aqui nós vemos três ações de Deus, ou três manifestações de Deus. A primeira delas é que Deus declarou, diz o texto, Deus declara os gentios justos por meio da fé. Note que essa ação é uma ação de Deus. Não foram os profetas, não foi Moisés, não foram os salmistas, não foram os apóstolos que, ao escreverem, eles então disseram: olha, eu ouvi Jesus dizendo isso, olha, Deus me revelou tal coisa, e eu estou entendendo que Deus, ou que os gentios são amados por Deus. É desejo de Deus que os gentios também creiam. Não foram eles. Foi o próprio Deus quem declarou: o meu justo viverá pela fé. Igreja, preste bem atenção nisso. Eu reforço aqui a minha palavra de que isso não é nós não estamos lendo um texto de um missionário, no sentido de um autor que escreve algo sobre missões. O David Livingstone, um homem que deu a sua vida em a dedicação para que o evangelho pudesse chegar aonde ele não havia chegado na época, na sua geração, ele diz: Deus tinha apenas um filho e fez dele um missionário. Essa é a percepção ao ouvirmos o Gálatas 3, verso 8. O próprio Deus declarou que os gentios seriam justificados por meio da fé. Lá em Abraão, Gênesis capítulo 12, quando Abraão surge na história, e a gente viu isso no domingo passado, Deus se revela a Abraão. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra distante, a qual lhe mostrarei. Mas esse próprio Deus, com a sua voz, que aqui em Abraão, ou lá, naquela experiência com Abraão, é uma experiência pessoal. Deus não diz: Abraão, eu vou abençoar a sua família, eu vou fazer um povo da sua família, e esse seu povo vai ser abençoado. Note que quando a gente lê antes, o Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, o relato da criação, da queda e do início de todas as coisas, a gente vai perceber que Deus, ele inclusive, a gente tem essa impressão de que ele intencionou até zerar e começar tudo de novo, com a Arca de Noé. Lembra disso? Quando o texto fala de Noé, da geração de Noé, fala que era uma geração mais perversa. Mais perversa. E Deus achou graça na vida de Noé, escolhe Noé, para que através de Noé, e a partir de Noé, ele recomeçasse tudo. E ele manda o dilúvio. E tudo é zerado. Só fica Noé, a esposa, os filhos, e os casais de animais que ele colocou dentro da arca. Zero e começa tudo de novo. O que acontece na próxima geração? É isso aí. A maldade volta, a corrupção volta. A Torre de Babel, ela é pós-dilúvio. Ela não é pré-dilúvio. Sodoma e Gomorra é pós-dilúvio, não é pré-dilúvio. Então percebe que a ideia e o texto bíblico nos ensina, assim, eu espero que você esteja entendendo isso que a Bíblia está mostrando. Que essa ideia de vamos zerar, manda fogo em tudo, ou manda água em tudo, acaba com todo mundo, vamos ficar só a gente aqui, porque a gente aqui vai fazer o mundo dar certo. A gente aqui vai, se Caçapava acabar, se tivesse que começar só com a PIB de Caçapava, seria outra cidade. Seria não, irmão.
Isso já foi tentado lá atrás. Esse projeto já foi realizado e ele já se provou que não é dessa maneira. Ao ponto do próprio Deus dizer que ele não iria, de novo, acabar tudo com água. Ele mandou arco-íris para que eu e você, milhares de gerações depois, pudéssemos olhar e ver, não vai acontecer isso. Deus não vai separar mais um casalzinho, mais alguns casais, vai botar num cantinho, vai acabar com tudo e tudo vai dar certo de novo. Ele não vai fazer isso. Então, essa ideia egocêntrica que muitas vezes nós vivemos como igreja, ela é inerente à nossa condição humana. Então a gente precisa lutar contra ela. Se a gente não for consciente de que nós somos naturalmente egocêntricos, ou seja, o nosso ego, o nosso eu no centro de todas as coisas, no centro da nossa vida, no centro da nossa família, no centro da nossa igreja, no centro da nossa cidade, no centro do nosso país, no centro do mundo. Existem alguns crimes de discriminação chamado etnocentrismo, etnofobia. Que é quando uma cultura, uma etnia, tem repulsa de outra. Tem até outro termo também que eu estou tentando lembrar agora, xenofobia. Que é quando uma é perseguida por outras. Percebe que essa questão não é só você botando o teu plano de vida, o teu propósito de vida no centro e esquecendo de perguntar para Deus o que Ele quer. Ou, na melhor das hipóteses, você faz todo o plano, já está tudo certinho, passo a passo, o dia, a hora, o lugar, onde, quando, quanto, como, e aí você diz assim, Deus, agora vem cá e põe um dedão aí, ó, só para chancelar. Essa mesma motivação egoísta, egocêntrica, ela não está só no nível pessoal, ela também está no nível global. Uma etnia que acha que é melhor que o outro, um povo que acha que é melhor que o outro. Então, se eu e você, como igreja, não abrimos os olhos, a gente faz isso uns com os outros, a gente começa a querer, a gente é tentado por Satanás a querer ter privilégio na igreja, ou se sentir desprivilegiado na igreja. Olha lá, o pastor só sai com fulano, beltrano e ciclano, olha lá. Agora, olha lá, é o Pedro, o Tiago e o João dele. Aí o Pedro e o Tiago olham para o João e dizem assim, olha lá, pastor Gafia é o amado do pastor. Você percebe? Porque é uma tendência humana nossa, reclamar, murmurar, entrar para um lado que é o complexo de superioridade, isso agora, e na grande maioria das vezes o complexo de vira-lata, que é o complexo do coitadinho, complexo da inferioridade, só faz com os outros, só visita os outros, só apoia os outros, só investe nos outros, e aí a gente esquece que isso é inerente à nossa natureza. E se a gente não negar a si mesmo e não tomar a cruz todos os dias e seguir o Senhor, nós não seremos e não viveremos como discípulos. Agora, no nível comunitário, fazemos isso como igreja. Entenda que a gente faz isso como igreja quando a gente entende que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que priorizar a gente. Por que a gente tem que ir para a praça? Plantar árvore para os outros? Por que eu vou doar sangue? Tem nem familiar meu lá? Vou fazer o que com o meu sangue? Vão vender? Sei lá o que vai fazer, pastor. Percebe? A gente fica arrumando desculpa para justificar nosso egoísmo. Ao invés da gente negar a si mesmo e fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Se a gente não der a vida pelo outro, se a gente não amar mais o outro, se a gente não servir o outro, a gente não entendeu o que é ser discípulo. Não entendeu. Então, não à toa, na história da igreja, e recentemente, na história recente da igreja, todos nós aqui ouvimos essa expressão, a igreja vive para dentro de si, vive nas quatro paredes. Hoje, na sala de oração, a gente estava orando por isso, não era? Nós temos a tendência de viver para as quatro paredes. E quem já veio de outras igrejas aqui, quem já passou por outras igrejas, já enfrentou isso em outras igrejas. Veja que não é uma característica exclusiva da PIB Caçapava.
Mas é uma tendência humana que quando está na coletividade, se a gente não abrir o olho e abrir a Bíblia, a gente se afunda nas quatro paredes. A minha família tem agenda sempre cheia. Aí daqui a pouco é a igreja que a agenda está sempre cheia e eu nunca tenho tempo para servir. E a gente vai ter sempre explicação. Mas eu preciso te lembrar que explica, mas não justifica. Explica que tu tem inglês, balé, futebol, curso técnico, encontro da família, visita de parente, festa de aniversário, festa de casamento. Vai listando aí. Sempre vai ter. Toda semana. E vai ter aquela semana que quando não tem, vai dizer assim, a semana está quente demais. Ou então vai ser, essa semana está fria demais. Não está dando para sair. A gente sempre vai ter. Porque é o ego, eu estou lá. O meu coração tem o eu. Quando o nosso coração tem o eu, e isso é uma tendência humana, não é se o coração for o centro. O nosso coração é o centro. O nosso ego está no centro, naturalmente no centro, desde nossa infância, desde o ventre. A Lia já aprendeu que quando ela quer colo, mas quem está com ela no colo senta, se ela abrir o berreiro, quem está com ela no colo fica em pé. Quem foi que ensinou essa criatura isso? Fala para mim. Está na gente, você está entendendo? Está na gente desde pequeno. O vô vai pegar a Lia, falou, minha netinha, a outra gruda em mim e fala, vô, eu quero colo. Quem foi que ensinou a Alice isso? Que ela tem que ser a preferida, que ela tem que ser a primeira. Quem foi que ensinou? O pai e a mãe que não está educando direito. Você sabe que não é. É nossa natureza. Então a gente quando não observa isso no nível, e aqui a ideia não é pensar só no nível, analisar no nível pessoal, mas perceber que nós temos isso na nossa natureza pecadora. Mas agora em Cristo, nós temos a oportunidade de fazer essa natureza morrer, dia após dia. E uma nova natureza pode nasce em Cristo e pode ser desenvolvida em nós. Uma nova natureza, mas a luta entre a natureza divina e a natureza humana, elas são diárias e constantes. Quando a gente se converte, a velha natureza não é arrancada de dentro de nós. Não é. O tempo de vida cristã não arranca a velha natureza de nós. Por isso que se a gente não se policia, se a gente não pratica as disciplinas espirituais da oração, da leitura da Bíblia, muitas vezes do próprio jejum, se a gente não faz morrer a nossa natureza, se a gente não vai servir, se a gente não é voluntário, não se voluntaria mesmo, mas eu não estou querendo, mas você vai assim mesmo, porque você sabe que é o que tem que ser feito, você sabe que precisa dar o passo. Quando você não faz morrer essa velha natureza, a tendência é o egoísmo frutificar. E aí, na nossa vida pessoal, o egoísmo divide relacionamentos, acaba com amizades. O egoísmo no nível familiar isola a pessoa, isola a família. Isola. Mas só eu e os meus aqui, tá bom, isso isola. O egoísmo no nível comunitário isola a igreja da sua cidade. Isola a igreja da sua comunidade ao redor. Então, se a gente não prestar atenção nisso, e os Gálatas estão vivendo isso. Esse capítulo começa com Paulo chamando a atenção dos Gálatas. Gálatas, seus insensatos, quem foi que fez vocês voltarem à velha vida, à velha prática? Por acaso a pregação do Evangelho não foi como se vocês tivessem visto o próprio Cristo vivo e presente no meio de vocês? Quem foi que fez vocês voltarem às práticas da lei?
Isso mostra para a gente que os Gálatas eram uma igreja de origem, na sua maioria, judaica. Pessoas que tinham vivido no judaísmo. A eles foi apresentado o Evangelho, ou seja, Jesus como Messias. Eles creram em Jesus, aprenderam o Evangelho de Jesus. Paulo ali ficou durante um tempo, os ensinou, mas depois que ele saiu, alguns voltaram e falaram assim, é verdade, Jesus é o Messias, mas se a gente não der 3 pulinhos antes de entrar em campo, vai que a gente não é abençoado. Realmente Jesus é o Messias, mas vai que se a gente não tomar aquela água em cima do copo da TV ali, e não fizer uma oração 7 dias naquela água e não tomar, vai que não acontece. E eles voltaram, mais do que voltar, eles passaram a incluir velhas práticas com a nova prática. Insensatez, segundo o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Insensatez. E aí, o que acontece? Eles voltam para si. Se fecham em si. Uma igreja, mas que se volta. E aqui vai uma palavra importante para todos os irmãos aqui que já tinham visto isso. A gente sabe que igreja é esse lugar de gente como eu, imperfeita. A gente sabe que vai encontrar esse tipo de imperfeição na igreja. A prova disso está aqui. Uma carta inspirada por Deus, um texto bíblico, falando de uma igreja plantada por gente enviada por Deus e que está enfrentando problemas, cujo egoísmo talvez seja o grande cerne do problema dessa igreja. Voltaram-se só para si mesmos. A boa notícia, irmãos, é que é exatamente isso que Deus está mostrando para a gente. Nos mostrando que Ele não espera da sua igreja perfeição. Não espera da igreja perfeição. Ele não espera, e eu como pastor aprendo isso, dizendo que eu não espero que depois dessa mensagem todos os nossos problemas serão resolvidos. Que todo mundo, depois da fala da Kátia, todo mundo aqui vai ser voluntário. Depois da fala da Simone, todo mundo aqui vai doar sangue. Eu não tenho essa falsa sensação. Claro, mas a gente tem a esperança de que assim como Deus inspirou Paulo a escrever aos Gálatas, Deus usou Paulo para plantar a igreja na Galácia. Deus inspirou Paulo para escrever aos Gálatas. E nós estamos hoje aqui em 2026 lendo essa história como palavra de Deus para a gente, é porque Deus não desistiu nem dos Gálatas nem da gente. E Deus espera, sim, encontrar na igreja da Galácia crentes, discípulos que ouvissem e falassem, opa, vamos mudar. E mudaram. E Ele espera que isso aconteça no nosso meio aqui. Então note o problema da gente se esquecer que é egoísta e que o egoísmo, se a gente não tomar conta, se a gente não prestar atenção, ele vai tomar conta das nossas relações, inclusive comunitária. A gente vai ser uma igreja voltada para si mesmo. A gente vai ser uma igreja voltada para as 4 paredes. A gente quer encontro de casais, encontro de filhos, a gente quer os nossos filhos bem cuidados, a gente quer as nossas esposas bem cuidadas, a gente quer tudo para cá, ó. Mas esse é o princípio da queda de uma igreja. O modelo bíblico é o modelo que faz a gente olhar para o coração de Deus. Deus declara que os gentios, todos eles, serão justificados pela fé, não só os judeus. Se a gente fosse tão somente transliterar essa aplicação, a gente diria, não só a igreja tem oportunidade, é justificada pela fé, mas também os descrentes fora da igreja. É para eles também. E o coração de Deus pulsa em direção a toda criatura, e não somente ao seu povo. Segunda coisa que a gente percebe é que Deus anuncia. A segunda manifestação de Deus nesse texto aqui é que Deus anuncia, diz o verso, Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo. Foi o próprio Deus quem anunciou a boa notícia para todo mundo. Foi Deus. Olha que bacana. Não foi, ele não disse assim, o profeta, porque Moisés anunciou, ou porque Melquisedeque anunciou. Não, diz o próprio Deus anunciou para Abraão
a boa notícia: aquele que crê é salvo. Salvação é pela graça, mediante a fé, para qualquer um. Significa para todos. Missões Nacionais, entendendo isso, recentemente fez uma campanha com o tema: se teve jeito para mim, também tem para você. Se teve jeito para mim, tem para você também. Porque isso quebra o nosso orgulho. É exatamente o contrário. Ora, se o Senhor me alcançou, se o Senhor me salvou, se o Evangelho chegou dentro da minha casa, se Ele me transformou, me chamou para o pastorado, se Ele me fez servi-lo no campo missionário, se hoje eu estou pastoreando aqui, se isso teve jeito para mim, se hoje as minhas filhas são abençoadas, minhas netas são abençoadas, se a minha família é abençoada, se eu estou numa igreja abençoada, isso, se tem jeito para mim, tem para qualquer pastor desse lugar aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Eu e você precisamos pensar nisso. Porque o coração de Deus pulsa para que todos os povos o adorem. O coração de Deus pulsa para que toda língua confesse, todo joelho se dobre e o adore. Esse é o coração de Deus. Então eu posso olhar para alguém lá fora, eu posso olhar para uma etnia, a gente pode estar sendo desafiado aqui e dizer assim: mas por que tem que alcançar esse povo aí? Porque o coração de Deus pulsa por eles. A salvação de Deus também é para eles. Porque se teve jeito para mim, tem jeito para eles também. Terceira manifestação que vemos no texto é que Deus, e o próprio Deus é quem abençoa. Diz o texto, Ele disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer em Deus. Abraão é abençoado pelo próprio Deus. Deus abençoou Abraão, mas a bênção de Abraão é ter o privilégio de participar desse plano global de Deus. A bênção que Abraão recebe é o privilégio de participar do plano de redenção, de cooperar com Deus. É essa expressão que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. De sorte que somos cooperadores com Deus. Somos cooperadores de Deus. E aí a gente sabe que a cooperação com Deus não é uma cooperação para salvar o outro. Eu e você não temos capacidade de salvar ninguém. A gente não tem capacidade de salvar a si mesmo. Não há mérito em nós. Não há mérito na nossa ação como igreja de evangelizar alguém e essa pessoa ser salva. Não há. Nós não temos capacidade de salvar ninguém. Nem a nós mesmos. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 deixa isso claro. Então, onde é que a gente coopera com Deus? É no seu plano. É no transcurso do plano de redenção. Não cooperamos com Deus mudando corações. Não cooperamos com Deus colocando em pessoas uma nova mente. Como a gente gostaria. Como a gente gostaria de poder abrir, rachar a cabeça do filho, né? Ter um zíperzinho assim que você abre, aí tira de lá assim o que não presta e colocar na cabeça dele aquilo que tu fala 10.000 vezes. Não é? Como a gente gostaria de colocar na mente do filho, na cabeça, no coração deles. Como as esposas gostariam de fazer isso com os maridos. Os maridos estão satisfeitos com as suas esposas, claro. A gente não quer colocar nada na mente e no coração delas. A gente está muito grato a Deus pelas esposas que Ele nos deu. Ai de mim se falar o contrário. Até porque está gravando. Poderá e será usado contra mim, certamente, no tribunal. Como a gente gostaria de que a cabeça a gente tivesse... Mas nós não temos esse poder de mudar mentes e mudar corações. Mas o Senhor, ainda sabendo disso, o Senhor nos chama para cooperar com Ele. Ele diz assim: Abraão, se você me obedecer, se você fizer o que eu te falei, todo mundo vai ser abençoado. Literalmente. E quando Abraão e Sara, e tu conhece essa história, quando Abraão e Sara esquecem e decidem dar uma ajudinha para Deus, eles criam um problema histórico para toda a humanidade. A origem histórica do conflito entre israelenses e
E todos os outros povos ao redor, né? Está lá naquela ajudinha. Vou tentar ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar Deus. A gente já conhece essa história. Preste atenção, irmãos. O coração de Deus para o mundo é um coração que visa dar a oportunidade da fé. Oportunizar a fé. Pela graça, oportunizar salvação. E pela obediência, oportunizar participação. Esse é o coração de Deus para o mundo. Todo aquele que nele crê, não é só salvo, se torna chamado para participar da sua missão no mundo. Essa é a bênção de Abraão. O privilégio de ser salvo e ainda participar da sua missão no mundo. Por isso, queridos, a gente precisa nessa hora, diante do plano de Deus, que visa alcançar todo o mundo, eu quero pedir a você que amplie a sua visão. Eu quero pedir à diretoria de nossa igreja que amplie a visão para além dos números de membros, além dos números financeiros. Amplie a sua visão. Nós somos o povo escolhido por Deus para cooperar com a sua missão. Em Abraão, essa é a nosso privilégio. Então, amplie a sua visão. Quero pedir aos líderes de PGs que amplie a sua visão. Deus te chamou muito mais, e a oportunidade para que você possa, que, através do seu PG, olhar muito além do pequeno grupo que você tem. Quero desafiar os professores de escola bíblica que estão aqui, para que olhem muito além dos alunos que estão na sua lista de chamada. Nós, como igreja, precisamos olhar muito além de nós. Precisamos olhar a uma cidade com 100 mil habitantes, que embora tenha outras igrejas evangélicas, e algumas dessas aqui são sérias, são igrejas comprometidas com o reino, são igrejas que proclamam a palavra, mas se nós somarmos a nossa igreja com essas igrejas, nós ainda temos 100 mil pessoas para alcançar. Faça uma conta. Uma igreja batista, uma única igreja batista da Convenção Batista Brasileira para uma cidade é 1 para 100 mil. Se a gente colocar as igrejas evangélicas bíblicas e saudáveis aqui, vamos chutar que a gente tem aí umas 20 na cidade. Divide 100 mil para 20. Quanto deu aí, JV? Não, tu é de humanas, né? Tu é de música, né? Não é de matemática. Quem quer? Faz aí. 1 para cada 5 mil. Acho que é isso mesmo. Você já foi numa igreja com 5 mil membros? Já entrou num templo? Obrigado. Não, fora. Fora, você já foi? Não tem. Não tem, querida. Talvez no templo de Salomão, num dia de festa, talvez. Como? Se você for na igreja da cidade, aqui em São José dos Campos, você vai encontrar um templo para 6 mil pessoas. É a única. Tem, Léo, alguma outra aqui no Vale do Paraíba? A Ibage, o templo da Ibage cabe 2 mil pessoas, a Igreja Batista de Jardim das Indústrias. Nós não temos nenhuma em Caçapava. Nenhuma igreja em Caçapava tem mais de... Eu me arrisco a dizer que nenhuma tem mais de 1.000 membros. Nós não temos nenhuma igreja em Caçapava para 1.000 pessoas. Nem templo e nem igreja. Você percebe o desafio? Aí nós olhamos para a nossa igreja, olhamos para o nosso número, e a gente já começa a dizer, não, tá bom, pastor. Mas esse não é o coração de Deus. O coração de Deus não é que a gente se torne uma mega church, mas é que a Caçapava seja alcançada. Caçapava precisa ser alcançada. Tem 100 mil pessoas.
Se a gente usar a estatística do IBGE, que diz que cerca de 33% da nossa população é evangélica, nós estamos falando de quase cerca de 67 mil pessoas de Caçapava, que é muito provável que muitas delas não tiveram a oportunidade de alguém sentar e contar o evangelho para ela. Ela conhece o Jesus da televisão, conhece o Jesus do YouTube, conhece o crente das igrejas, mas ela mesma nunca teve ninguém sentando do lado e falando do evangelho para ela, na nossa cidade. Então, meu querido, diante do coração de Deus, que visa que todos os povos o adorem, que diz o texto aqui, que o próprio Deus declara que os gentios seriam justificados por meio da fé, deseja, é vontade do Senhor, de que todos os homens o adorem. Então eu e você precisamos ampliar a nossa visão. Preciso que os pequenos grupos ampliem a sua visão. Eu preciso que você, meu querido irmão, minha querida irmã, amplie a sua visão. Não se contente em apenas sair da sua casa, vir para o templo, participar do culto, voltar, e na semana seguinte voltar. Talvez precise abrir um pequeno grupo lá no seu condomínio, um pequeno grupo lá na sua vizinhança, lá no seu prédio. Porque tem gente que precisa ser alcançada. Talvez lá na sua escola, precise abrir um pequeno grupo, querido adolescente. Porque tem muito adolescente morrendo nas drogas. É só os irmãos saírem na madrugada na nossa cidade. Não precisa ir muito longe não. Sai às 10 da noite. Chegamos ontem de Cunha, ali por volta das 11 da noite. Essa cidade estava parecendo carnaval. A praça parecendo que tinha um carnaval e não tinha nenhum evento na praça. Esse food truck aqui na nossa avenida, aqui, ó, essas bocas de drogas aqui, travestidas de adega, que a gente tem na Redondeza, na nossa cidade, assim de adolescentes que estão na escola com vocês. Amplie a sua visão. Nós precisamos olhar e ver essas pessoas, porque Deus está olhando para elas. E enviou Jesus para que elas também pudessem ser justificadas pela fé. A salvação está acessível a todos pela fé. Todos têm a oportunidade, devem ter a oportunidade de conhecer o plano da redenção e responder ao plano da redenção pela fé. Então, meus irmãos, eu e você temos que falar e não se calar. Eu posso concordar com você, como o fundador da OM, vou lembrar o nome dele aqui, dizia, e foi o que motivou que ele fundasse a OM. Um grupo de amigos que ouviram falar que do outro lado da fronteira dos Estados Unidos haviam pessoas que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Ele começou a juntar no verão colegas da universidade, botar dentro de uma van, de uma Kombi, atravessar a fronteira e começar a evangelizar no México. E daí ele começou do México, percorrer várias cidades, depois ele ouve falar da Cortina de Ferro, e aí ele vai, junto com o irmão André, Portas Abertas, você lembra? Lembrou aí? George Verwer. Obrigado, Léo. Ele dizia, e eu concordo, se você pensar assim, ninguém deveria ter o direito de ouvir 2 vezes o Evangelho quando alguém morre sem nunca ter ouvido. Eu sei que isso é forte. Ninguém deveria ter o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes na vida, quando tem gente que morre sem nunca ter ouvido. Isso o impulsionou a ir aos lugares que o Evangelho não foi pregado. Porque ele se recusava a pregar 2 vezes para a mesma pessoa, quando sabia que tinha gente que nunca tinha ouvido. Se você quiser pensar dessa forma e quiser usar isso como lema para a sua vida, está tudo bem. Mas que você tenha certeza que o seu vizinho ouviu. Eu não vou falar mais, não falo mais para o meu vizinho, porque eu já preguei para ele, ele já sabe, e ele me disse que não quer. Tudo bem, não preciso pregar para ele mais não. Mas isso não pode lhe dar o direito, isso não lhe dá o direito, não me dá o direito de não pregar para o outro vizinho. E para o outro, e para o outro, e para o outro. Sabendo que a salvação de Deus é para toda a humanidade, eu e você precisamos pregar e não nos calar. Meus amados irmãos, pregue. Pregue o Evangelho. Simples Evangelho. Conte o plano da redenção.
Pergunte para a pessoa se ela sabe que foi Deus que criou. Pergunte para ela se ela sabe que a gente é pecador. Pergunte para ela se ela sabe que Deus a ama de tal maneira que, mesmo sabendo que ela é pecadora, mandou Jesus pagar o preço na cruz do Calvário para que ela pudesse receber perdão pelos seus pecados. Pergunte para ela se ela, sabendo que é pecadora e sabendo que Jesus tem poder para perdoar o pecado, se ela gostaria que Jesus perdoasse o pecado dela. Pergunte para ela que, uma vez perdoada por Deus, se ela entende que ela precisa levar esse evangelho para outros, e esse perdão ir para outras pessoas. É simples assim. Amplie a sua visão. Nossa igreja precisa ter visão ampla, porque o coração de Deus é para o mundo todo. Nós precisamos falar e não nos calar, e nós precisamos lembrar que a bênção que foi dada a Abraão foi participar do plano de Deus. É privilégio, meu querido irmão. É privilégio, minha irmã, participar dessa missão de Deus. É privilégio para quem crê. Então, se alegre em cooperar com Deus. Se alegre, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de reclamar do que você não tem. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo que tem? Alegre-se, porque nós estávamos perdidos, estávamos mortos e condenados para o inferno, e Deus nos tirou da condenação do inferno. Deus escreveu nosso nome no livro da vida. Nós temos uma eternidade para viver com Deus. Alegre-se no Senhor. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós em Cristo Jesus. Então alegre-se no Senhor, sirva ao Senhor com alegria, participe da obra, se envolva, use a sua vocação para servir ao Senhor, mas se alegre. O mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Mas a vida é cruel, mas Ele é amor. Amplie a sua visão, fale, pregue, alegre-se em cooperar com Deus. Esse foi o privilégio de Abraão, muito do que Abraão viveu. Muito do que Abraão viveu. Muito do que Abraão recebeu de promessa, ele não viveu. Ele não viveu. Uma grande multidão, grande como a areia da praia, como as estrelas do céu. Abraão viu 2 filhos. Um vindo da promessa. Mas eu e você estamos aqui, porque essa promessa não é de Abraão, é promessa de Deus para Abraão. Promessa de Deus para mim e para você. Eu tenho quase certeza, Léo, que eu não vou ver o novo templo dessa igreja. Conhecendo um pouquinho Deus, minha caminhada com Deus, sabe, Adria? Que eu já passei, eu tenho quase certeza que quando tiver tudo pronto, ele vai falar assim. Eu vou ver depois, igual foi lá na Tibau, terceira igreja batista de Águas Lindas. Lá na Tibau, eu saí de lá, quando Deus me enviou para outro ministério. E vocês conhecem a história do meu carro, né? Quando levaram o meu carro. E eu fui pastorear Monte Moriá. Quando a gente saiu de lá, a gente deixou lá. Eu não tinha uma maquete na época, eu tinha um desenho. A gente fez com a liderança uma folha A4, a gente desenhou o terreno da igreja. E a gente desenhou como poderia ser o melhor templo para aquele lugar. E botamos no mural da igreja, para a gente poder passar toda vez e orar. E aí Deus foi metido naquele negócio. E eu fui embora. Eu estava voltando do Haiti de férias em 2015. E eu tirei férias em Brasília, e depois a gente tirou o período de promoção missionária, e a Tibau me chamou para pregar lá, para compartilhar o testemunho. Quando eu cheguei lá, era um novo templo. Igual estava no desenho. Então, assim, pensando no que Deus já fez, eu acho. Eu peço a Deus que não. Vamos lá, Senhor, muda de ideia aí. Bom, deixa eu curtir um pouquinho também, né, só. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, o meu privilégio aqui é saber que Deus está fazendo uma grande obra nessa igreja, através dessa igreja. E poder cooperar com Ele, poder participar disso. Não importa se eu vou ver vocês no novo templo. Não importa.
O importa é saber que aquilo que Ele me mandou fazer, eu fiz. Que eu fui achado por Deus obediente. Esse tem que ser o seu sentimento. A sua perseguição. Seja achada por Deus obediente. Seja achado por Deus obediente. Não importa se você vai ver filhos e netos. O que é importante é que quando você se encontrar com o Senhor, Ele vai dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Esse é o nosso tempo de sermos fiéis. Amplia a tua visão. Prega o Evangelho, porque a semente é boa. E coopere com Deus com alegria. Vamos fazer isso? Então se coloque de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua palavra nos permitir fazer uma autoavaliação. E lembrar que a gente vive todo dia lutando contra o pecado, lutando contra a natureza humana, mas que o Senhor nos deu do teu Espírito, e que o teu Espírito frutifique em nós e através de nós. Muito obrigado, Senhor, por nos amar de tal maneira a não nos deixar em nosso próprio entendimento, não nos deixar na nossa própria maneira de viver, mas o Senhor nos dá da tua palavra, do teu Espírito, e o Senhor, ó Deus, nos dá um novo modo de vida. Muito obrigado, Senhor. Que essa manhã a tua palavra tenha encontrado lugar na mente e no coração de cada um aqui e possa produzir as mudanças necessárias para sermos uma igreja, ó Deus querido, que olha para Caçapava e de Caçapava até os confins da terra com o coração do Senhor, com o olhar do Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, uma igreja que prega a palavra, insta-tempo ou fora de tempo, sabendo, tendo feito curso ou não, mas que a gente vai pregar a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, ela é a boa semente, e quando ela cair na terra, Deus, fértil, ela vai produzir frutos. Deus, nos ajuda a pregar a tua palavra ao longo dessa semana, Senhor. Pai, dá alegria a cada um aqui de estar cooperando contigo. Privilégio, que privilégio a gente tem de poder cooperar com a tua obra, de ver a igreja, ó Deus querido, sendo edificada, de através da igreja ver a cidade sendo alcançada, de através da igreja ver, ó Deus, o teu reino sendo expandido, louvado e exaltado seja o seu nome, por tamanho privilégio que o Senhor nos dá. Ó Deus, reforça isso, Pai, no estudo da Tua Palavra que teremos agora. Abençoa cada professor da escola bíblica, Senhor, para que o Senhor use cada um aqui para aprofundar, para que a gente possa, ó Deus, aprofundar o entendimento do Teu coração, Senhor. Um coração para o mundo, para salvar, para transformar, para redimir, para resgatar. E o Senhor já disse para a gente que lá no final é isso que vai acontecer, porque o Senhor é vitorioso. E assim nós te louvamos e nos entregamos ao Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos às nossas classes da Escola Bíblica Dominical.